Paulo Guedes é um cara de pau. De todas as definições que eu já ouvi sobre Paulo Guedes, essa de fato é a melhor. E essa é a melhor porque eu já não aguento mais. Todos os dias Paulo Guedes vem e conta uma mentira. Está cansando. Guedes já caiu no conceito. Guedes já perdeu a credibilidade. Nem os liberais mais acreditam na capacidade de Paulo Guedes. Ele é humilhado diariamente no governo Bolsonaro. Chamam ele de patético, chamam ele de idiota e vários outros adjetivos negativos são empregados para definir o ministro da Economia. E eu tenho um. Ele mente. É um cara de pau. Ontem, Guedes contou duas mentiras. Duas. Mentiras que nem os liberais mais conseguem engolir, porque já estão cansados de ouvir o ministro Palestrinha que fica falando em gerar bilhões de empregos, trilhões, vamos ter que importar marcianos, porque faltarão habitantes na Terra para atender toda a demanda nacional que teremos de empregos provocadas pelas reformas de Paulo Guedes. Mas vamos aos poucos. A primeira mentira de Paulo Guedes foi que o Brasil está passando por um momento de queda de PIB a um som distante. Isso aqui está no Twitter, tendo destaque pela CNN Brasil Business. Aí o que acontece? Guedes disse: a queda do PIB é um som distante, a economia está se recuperando em V, ou seja, ela cai e sobe. Mentira. Mentira. Porque toda vez que você tem uma queda, toda vez que você cai, você tende a subir. Isso acontece no mercado acionário. Se você tem um dia com uma forte retração, no dia seguinte os preços se ajustam, então você sobe. É normal. Então essa queda em V é normal nesse movimento. Isso não significa que a economia está se recuperando, significa que ela está passando por um momento normal. E aí é engraçado porque a própria CNN fala: Paulo Guedes diz que queda do PIB é som distante, retração foi a pior desde 1996. Faz 24 anos que nós não tínhamos uma retração tão grande como nós estamos tendo nesse momento. E o Guedes fala que a economia está se recuperando. Que a economia está se recuperando, Guedes? Você falou que a economia ia melhorar, você entregou 1,1% do PIB. 1,1% do PIB. E se a economia melhorar, nós tivemos uma retomada, não vai ser pelas suas ideias. Porque o projeto de resgate econômico do governo Bolsonaro, com o Renda Brasil, com o auxílio emergencial, com o investimento em obras públicas, não é da sua alçada, não é a sua ideia. Esses projetos foram feitos em paralelo às suas ideias, porque você é contra auxílio emergencial, você é contra o Renda Brasil, você é contra também os investimentos em obras públicas. Por isso que todo mundo fala que você não conversa mais, não fala a mesma língua do governo Bolsonaro. Então, apesar de você, pode ser que a gente tenha uma recuperação econômica, mas esse papo de recuperação em V é apenas um reajuste que você tem. Depois de uma queda você acaba tendo uma elevação, o que é normal. Mas para piorar a situação, o Paulo Guedes disse o seguinte: milhões de empregos podem ser criados se houver a desoneração. E essa mentira eu já não aguento mais. Que ele fala que novos empregos vão ser gerados se houver desoneração da folha de pagamento das empresas. Isso é uma mentira. E Guedes mente quando ele fala sobre isso. Ele não pode ser tão obtuso que não entenda o básico de economia, se bem que a gente duvida. Mas ele tem que entender alguma coisa. O pessoal do MBL entende isso, falaram em live. Não adianta você desonerar folha de pagamento se não houver consumo. O empresário não vai investir no seu negócio se não houver perspectiva de retorno. E como que eu tenho retorno com mouses? Eu vendo mouse. Se eu não tiver pessoas para comprarem esse aparelho, eu não vou investir em produzir mais. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse meu dinheiro, vou colocar em ações. E como as empresas elas vão ter desoneração, o que significa desoneração? Redução de custo. Você tem um aumento do lucro. Quando você tem um aumento do lucro, as empresas que estão em bolsa de valores valorizam, aumentam o seu valor. As pessoas que têm ações dessas companhias ganham no primeiro momento. Quando você começa a ter uma recuperação e valorização dos ativos em bolsa de valores, isso atrai investimento estrangeiro. Os investidores estrangeiros, ou melhor, aplicadores estrangeiros, colocam dinheiro na bolsa e você tem um aumento ainda maior no valor das ações. Essa é a jogada que Paulo Guedes quer fazer. Ele quer desonerar as empresas com os encargos trabalhistas, prejudicando, claro, sempre o trabalhador, para poder entregar para o capitalismo financeiro.
nós só teremos retomada de economia, nós só teremos retomada no emprego se nós tivermos consumo das famílias. 2/3 da nossa economia são baseados em consumo das famílias. E quem são as famílias? São os mais pobres. Porque se você tem uma família muito rica, pensa numa pessoa bem rica, o Neymar. Quantos sacos de arroz o Neymar consome por mês? Vamos contar quantas pessoas tem na família dele, tem na casa dele. Tem a mãe, tem a Rafaela, tem ele, tem o Gil Cebola. 4 pessoas. 4 pessoas. Independentemente se essas 4 pessoas são ricas ou são pobres, você tem um limite de arroz que você vai consumir. Ah, eu vou comprar um arroz mais caro. Tudo bem, mas você vai comprar um saco de arroz esse mais caro. 1 ou 2 no máximo, porque ninguém vai se entupir de arroz. Então, esses produtos básicos que mexem com a economia precisam dos incentivos ou precisam do consumo das pessoas mais pobres. E Guedes é contra isso, nós sabemos. Mas ele continua mentindo, ele continua inventando, ele continua contando lorotas. Guedes, ele é um loroteiro. E ele já está cansando, não só a mim, mas a todas as outras pessoas que já começaram a perceber. Claro que nós já estamos falando isso há muito tempo, mas quando você pega o MBL e começa a falar disso, quer dizer que os próprios liberais já estão de saco cheio do Paulo Guedes. Saco cheio. Se você gostou desse vídeo, se inscreva, curta, compartilhe e me siga lá no Twitter, @profileoficial.